Acidente de aviação mata 4 pessoas na província de Manica. Muito boa noite, bem-vindos ao Jogo. Detido na África do Sul, Chang é acusado de lavagem de dinheiro e fraude financeira e os Estados Unidos da América que emitiram mandado de captura internacional. O antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, foi detido no aeroporto internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo. A detenção de Chang, atualmente deputado da Assembleia da República, ocorreu quando este se encontrava de trânsito para Dubai neste sábado. A notícia avançada pelo jornal eletrônico A Carta foi confirmada pelo embaixador de Moçambique na República da África Internacional, emitido pelos Estados Unidos de América no passado dia 27 de dezembro. Os Estados Unidos da América acusam Manuel Chang de fraude e lavagem de dinheiro e pediram a sua extradição às autoridades sul-africanas. De acordo com a fonte citada pelo jornal eletrônico, existem evidências de que Chang possui uma avultada fortuna em contas bancárias na Suíça. 4 pessoas morreram e outras 7 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros num aparatoso acidente de aviação ocorrido na noite de ontem na cidade de Chimoio. A viatura, a qual era conduzida por Alberto Nhamunda, que trabalha na África do Sul e de Chimoio, o veículo foi embater-se num caminhão avariado. A polícia em excesso de velocidade. Uma das causas é excesso de velocidade, porque está num local visível, a 100 metros, era possível ela detectar que à sua frente encontra-se um obstáculo. O Hospital Provincial de Chimoio, que confirma a entrada de 4 óbitos, fala do estado dos feridos em consequência deste acidente. O Hospital Provincial de Chimoio recebeu 4 óbitos e recebeu 7 pacientes, 4 crianças e 3 adultos, dentre os quais um adulto já está internado, é uma paciente de mais ou menos 30 anos que está com diagnóstico de fratura do tornozelo e tem uma ferida. E também tem uma ferida. E as outras crianças estão em observação. Foram cerca de 2 horas que o trânsito esteve interrompido ao longo da Estrada Nacional número 6, concretamente na zona de Tembue. Por volta das 21 horas, altura em que gravávamos este apontamento. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Morreu vítima de acidente de aviação o empresário Rogério Manuel. O ex-presidente da CTA seguia sozinho no helicóptero quando a aeronave se despenhou na zona da Manhissa. O aéreo deu-se entre as 20 voos com a duração de 30 minutos a uma altitude de 1000 pés, ou seja, cerca de 300 metros. A aeronave estabeleceu o último contacto com a torre de controlo 5 minutos depois de ter descolado. Uma aeronave com a matrícula C9 HRN de Maputo às 20 horas e 30 minutos locais, com destino a 90 nós, que é aproximadamente 180 km por hora, metros da altitude. Eu tinha como alternante, no caso de não conseguir aterrar no Belém, seria regressar a Maputo. E a autonomia que tinha, portanto, o combustível que este helicóptero tinha, teria a duração de 3 horas. A mesma efetuou o último contacto com a torre de Maputo, 5 minutos após a descolagem. E porque nem o aeródromo do Belém havia confirmado a chegada da aeronave, passadas 3 horas, período de autonomia do aparelho, que tinha a bordo apenas o comandante do voo, portanto, o piloto. Por volta da 1h de madrugada, iniciaram as buscas em vida. Destroços foram identificados na zona de Ocalanga, próximo de um lodge que lá está, que é Muyango Lodge, é um lodge que está ali, e que a aeronave aparentemente neste momento é em dois bocados. Há vítimas a registrar, há uma vítima a registrar e há também vítimas materiais, portanto há uma vítima humana
e há vítimas materiais a registrar. A esta altura decorrem trabalhos para se apurar as reais causas do despenhamento. E viremos dar o relatório preliminar, se necessário o intermediário e o final. Portanto, nesta fase que estamos a falar ainda... Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. E a CTA descreve a morte do seu antigo presidente como um vazio no ramo empresarial privado, uma vez que Rogério Manuel defendeu os interesses do setor durante mais de 10 anos. A família descreve acidentado em estado grave. Depois de terem tomado conhecimento da morte de Rogério Manuel, membros da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, deslocaram-se à casa do finado para dar condolências à família. A CTA diz que perdeu o defensor dos interesses do setor privado. É um indivíduo que por si só tem com a autoridade sobre o setor privado, é uma pessoa que acompanhou várias formas de diálogo com o setor privado. Foi primeiro com João Quixissano, Presidente da República, depois foi com o Presidente Armando Guebuza e depois foi domínio dos assuntos do setor privado. O que nós sabemos é que o Sr. Rogério Manuel, na qualidade de piloto, estava no Bilene, na casa dele, houve o acidentado e ele foi acidentada e foi deixado inclusivamente no Hospital Central. De acordo com as informações que temos, é que assistiu até a inclusão chegou. Inconformada está a família que durante a noite de sábado esperava a sua chegada, mas chegou primeiro a informação da sua morte. A morgue do Hospital Central de Maputo. E uma equipa da STV mobilizou-se para o local do acidente. A equipa é encabeçada por Fidelton Emídio, com quem vamos entablar contacto a esta altura via telefone. Fidelton, muito boa noite. O que é possível avançar a partir do distrito da Manhissa? A intervenção de despenhamento que resultou na morte do empresário, então presidente da CTA, Rogério Manuel. A nossa equipa deslocou-se ao local no distrito da Manhissa, concretamente na localidade de Macanza, pela composição geográfica. Até a nossa chegada ao local, os escombros do helicóptero já haviam sido retirados do local onde ocorreu o próprio acidente, e referir que o acidente ocorreu à beira do mar, como podemos registrar no local. Encontramos ali vários objetos despedaçados que faziam parte da composição do próprio helicóptero, desde vidros, esponjas, pedaços de segurança até escutadores. E não conseguimos testemunhas no local, porque até a nossa chegada, tal como referia, sido tudo retirado, e nos começamos a fazer a descrição daquilo que podemos em condição a combustível. Fidelton, se consegues me ouvir, há instâncias turísticas na zona em que a aeronave terá se despenhado? Não, Gergil, não há ali instâncias turísticas, é uma zona que está um pouco distante da área residencial. Tá. Fidelton, muito obrigado e bom regresso à redação central. Continuamos a olhar para a informação, vamos, portanto, olhar para as notícias nacionais, o fluxo de... Com espaço aéreo aberto a mais companhias, com vista a torná-lo mais competitivo no mercado cada vez mais exigente. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas altas para amanhã, o último dia do ano, com exceção da província do Niassa, cuja temperatura poderá atingir. O estado do tempo para o último dia do ano não vai condicionar as festas da transição de ano. Em todo o país, as temperaturas serão altas. No Rio Norte também vão registrar chuvas. Bem no extremo sul de Maputo, como matutino, espera-se algumas chuvas durante a noite de hoje e até as primeiras horas da manhã. E para a zona centro do país temos continuação de chuva devido à convergência da zona intertropical.
teremos chuvas em Tete, a norte da província da Zambésia, e para as províncias de Manica e Sofala temos chuvas fracas dispersas. E para a zona norte do país temos continuação de chuvas, aguaceiros neste caso, fracos por vezes moderados e chuvas fracas localmente. As atmosféricas, pelo que recomenda? As cidades que têm registrado chuvas, neste caso, nós recomendamos medidas de precaução e segurança face aos riscos associados às chuvas fortes e descargas elétricas, porque também irão 5 graus e nas restantes poderá variar de 29 a 33 graus. A Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, concede tolerância de ponto a todos os trabalhadores e funcionários públicos a nível nacional no período da tarde do dia 31 de dezembro corrente. A tolerância de ponto não abrange os trabalhadores e funcionários cuja natureza da sua... A fronteira de Machipanda, junto do vizinho Zimbábue, está a regianos que vêm a Moçambique para efetuar compras. Estas enormes filas são compostas maioritariamente por zimbabueanos que, devido à crise econômica que assola seu país, vêm a Moçambique com o principal objetivo de efetuar compra. Saiu de Harare para Manica num troço de 280 km para adquirir o único saco de arroz sem produtos de qualidade. No Zimbábue, passamos fome. Viemos comprar aqui porque os preços são baixos, por isso preferimos atravessar a fronteira. A atravessar a fronteira, a oficial da PRM de Manica reuniu com as diferentes subunidades policiais com destaque para a polícia de Guação sobre a nossa atuação. Ouviram? A polícia de fronteira, queremos exigir que trabalhe em coordenação com os outros colegas das alfândegas, porque essas forças de defesa e segurança que estão aqui presentes para a garantia da ordem e tranquilidade pública. Nos próximos dias, o número de pessoas que atravessam a fronteira de Machipanda será maior. Pouco movimento de pessoas. O movimento de passageiros que procuram viajar é muito fraco para um período como este, em que, regra geral, pessoas procuram passar festas junto de seus familiares. O movimento é um pouco, quase não é movimento, só que dá para aguentar, mas por enquanto ainda não. Até movimento, mas não é lá muito. Desde 4 horas. Sim, ainda. Os autocarros são obrigados a esperar mais tempo até que os carros fiquem lotados e acabam prejudicando alguns passageiros. Beatriz Coça, por exemplo, vem a Rime passar festas junto de seus familiares. Chegou ao terminal da junta por volta das 5 horas e até ao fim da manhã o autocarro ainda não tinha partido. Estamos à espera de passageiros, não estão a entrar, não tem passageiros, quando chegam para Camamunico. Na mesma situação que Beatriz, encontra-se Jaime Mugwamba, mas o autocarro não está a ajudar. Para mim está a demorar, já vamos chegar a que horas no Macenga? E as saudades não estão a aguentar? Já saudades não estão a aguentar. O rodoviário interprovincial da Junta descreve o movimento como normal. Não dizer também que não há passageiro, não é assim. De manhã também sair do dia, porque ainda estamos aqui a trabalhar, todos os autocarros que saíram de dia foram 10. Estamos a falar da zona de província de Inhambane. Então esse movimento... Junta deve-se à aquisição de mais autocarros por parte dos transportadores. Presidenciais e legislativas na República Democrática do Congo. Ao todo são 21 candidatos que disputam o cargo de novo presidente daquele país rico em recursos minerais. As eleições presidenciais e legislativas na República Democrática do Congo, que já deviam ter acontecido em 2016, finalmente arrancaram este domingo, levando cerca de 40 milhões de eleitores às urnas. São 21 candidatos que disputam o cargo de presidente da República, desta vez sem a participação de Joseph Kabila, que esteve no poder desde 2001. As eleições decorrem num clima de medo, com receio de que hajam ondas de violência pós-eleitoral, pois os principais candidatos da oposição vão às urnas com desconfiança no processo eleitoral, tendo negado assinar o Tratado de Eleições Pacíficas. De acordo com as sondagens do grupo de investimento, em primeiro lugar,
reunindo 44% de intenções de voto, seguido de Félix. Mais de 50% dos eleitores inquiridos dizem que não vão aceitar os resultados eleitorais, caso o candidato do partido no poder saia vencedor. Espera-se que estas eleições marquem a primeira transição democrática do poder na República Democrática do Congo de pobreza. Vamos a este rodoviário de Maputo. Fred e Paulo Rossi, ora falecido durante vários anos organizou torneios populares de futebol. Foi O bairro de Espambanini, na cidade de Maputo, é conhecido por produzir figuras ligadas a diferentes artes esportistas. Estamos no Campinho das Mangueiras, lugar histórico, onde despontaram jogadores que brilharam em grandes equipas nacionais, internacionais e pela Seleção Nacional de Futebol. A presença da nossa equipa de reportagem neste local prende-se com o fato de antigos jogadores e amigos terem se juntado para imortalizar duas figuras incontornáveis no desporto nacional, sobretudo o futebol. Trata-se de Fred, um defesa que espalhou seu perfume pelos campos e que deixou os amantes do desporto rei em delírio. Estamos a falar do próprio Fred John, que perdeu a vida. Estamos a falar de alguns jogadores que até o momento estão no ativo. Gesto de grande valor para as duas grandes figuras do desporto nacional. Achamos por bem fazer este jogo de homenagem no final do ano para realmente agradecer os feitos desse grande homem, juntamente com o Fred, que eu tive a oportunidade de treinar. Também foi um grande atleta do futebol, um jogador de grande lugar no cena do ferroviário. Obrigado pela iniciativa que foi tomada no dia de hoje, que é o dia de homenagem das duas figuras. Lembra a sua vida pelo futebol. Algumas individualidades ouvidas pela STV dizem que a iniciativa deve ser replicada para outros pontos. Localizado no Médio Oriente, o território dos Emirados Árabes Unidos limita-se a sul e oeste pela Arábia Saudita, a norte pelo Catar e Golfo Pérsico e a leste com Oman. O país é composto por 7 emirados. Entretanto, nesta viagem visitamos Dubai e Abu Dhabi. O populacional do país. Mais do que a convergência de culturas, impressiona os edifícios imponentes, desde os mais modernos aos mais tradicionais. A criatividade parece morar por aqui. Há edifícios para todos os gostos e feitios. Tem mais a regra que exceção. Estradas em vários locais. Porque há muitos viadutos, túneis e desvios, existem placas informativas colocadas ao longo das vias para direcionar os automobilistas. As obras não param. Novos e imponentes edifícios nascem todos os dias. Além da é comum ver árvores e muitas plantas de flores ao longo das vias, o que torna a cidade mais bela. Iniciou em 2004 e foi inaugurado em 2010. A torre de 828 metros de altura tem 160 andares. Esta infraestrutura deixa para trás o Shanghai Tower, localizado na China, que tem 630. Saímos de Dubai. Depois de 2 horas de viagem de autocarro, chegamos a Abu Dhabi. O cenário em termos de edifícios é quase o mesmo. O impressionante nas duas cidades é a quantidade de carros de luxo sem não ter espaço neste país. Só para realçar a luxúria que existe neste país, este artigo do jornal eletrônico Observador de 2014 indica no título que vários carros de luxo são abandonados nas ruas. O mesmo artigo explica que preferem sair do país e deixar para trás os seus carros de luxo. Alguns são deixados no aeroporto com a chave na ignição. Trabalho como motorista em Abu Dhabi há 20 anos. Explica isso. Control all Abu Dhabi city. Ok.
When you make something wrong, yeah, this they were watching you. Yeah. This is camera for speed limit. This camera, this one. Okay. Speed limit. And this camera, they checking in the. I didn't see police here. I didn't see. Yeah, see that way. No need police. They're sitting in one room. They are watching everything. And this country very safety, especially for women. Very safe country for women. And these local people are very nice, very good people, friendly. Talvez seja por isso que a cidade de Abu Dhabi não dorme. Mesmo de noite, o movimento de pessoas e viaturas é intenso. Se a cidade já é bonita de dia, de noite transfigura-se. E o jogo de luzes cria uma vista linda de ser contemplada. $, no nosso país, de 2011 a 2017. É nessa perspectiva que, à margem da Conferência sobre Vacinas da Gavi, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário manteve encontros com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi e outros empresários, de modo a convidá-los a investir em Moçambique. E segundo garantiu Carlos Agostinho do Rosário, a equipa de jornalistas que o acompanhou, o sinal foi positivo. Este é o retrato de duas cidades repletas de arranha-céus e edifícios imponentes, retrata e no mundo. Estiveram nos Emirados Árabes Unidos, Isaac Langa. Moçambicanas. Amanhã, Maputo irá registrar uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 32 máxima para Xai-Xai e 23 de mínima. No centro do país, 34 graus de máxima em Tete e 25 de mínima, 31 de máxima no Chimoio e 21 de mínima. Beira, 32 de máxima e 26 de mínima, 32 também de máxima em Quilimane e 25 de mínima. No norte do país, cidade mais fresca, Lixinga, 26 de máxima e 17 de mínima, 32 graus de máxima em Pemba e 25 de mínima, Nampula, 33 de máxima e 23 de mínima. Intervalo. Muito boa noite. Detenção do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, na África do Sul é o nosso tema para discussão aqui no espaço do comentário no Jornal da Noite, numa altura em que há poucos minutos começaram a circular informações de que o ex-ministro das Finanças pode ter sido solto da prisão. Esta é uma informação ainda por confirmar. A STV tem uma equipe em Joanesburgo que está a acompanhar todos os acontecimentos. É o jornalista José João, a quem desde já vamos ao seu encontro através da linha telefónica. José João, quais são os pormenores que pode partilhar conosco a partir da África do Sul? Boa noite, Boaventura Mucipo, boa noite aos telespectadores. Bom, não há nenhuma informação precisa até este momento sobre a possível soltura do antigo ministro das Finanças. Entretanto, o certo é que foi ontem este ministro detido aqui no aeroporto de Joanesburgo, cá na vizinha África do Sul, e cá estamos mesmo para apurar mais informações a respeito desta detenção. O fato é que amanhã Manuel Chang será ouvido no tribunal local em Cape Town a partir das 9 horas. Esta é uma informação confirmada, lembrando que Manuel Chang está mesmo detido por um mandado de captura internacional e os Estados Unidos de América que emitiram os crimes de fraude eletrônica, de fraude de segurança e também de lavagem de soltura de Manuel Chang, podendo a nossa equipa trazer mais detalhes mesmo a partir de amanhã, quando for ouvido o ex-ministro das Finanças no tribunal em Cape Town. Não sei se há alguma questão tipo que possamos mais acrescentar. José João, penso que ficaram as notas importantes relativamente, muito bem, para fazer a discussão relativamente a este tema. Conto aqui no meu painel com um único convidado, é jurista Elísio de Souza, jurista da área criminal, antigo magistrado do Ministério Público, que vai aqui nos ajudar a discutir alguns elementos relativamente a esta detenção de Manuel Chang. Boa noite, Elísio. Muito boa noite. Muito bem, a primeira questão a levantar é se é possível emitir-se um mandato de captura internacional sem o conhecimento das autoridades nacionais. A forma como esta informação encontrou de surpresas as pessoas, e até aqui ainda não houve um posicionamento, pelo menos oficial, das autoridades moçambicanas, dá a entender que não havia, pelo menos, informação interna. Do ponto de vista jurídico,
É possível que isto aconteça, um mandato de captura internacional, sem que as autoridades do país de origem da pessoa avisada tenham conhecimento? Obrigado. Mais uma vez, boa noite, município, boa noite a todos os telespectadores da STV e grato por ter sido convidado para este programa. Não podia avançar sem primeiro fazer referência a dois factos, não é? que são um preocupante e outro, portanto, triste, que é, portanto, a morte por acidente do Dr. Rogério Manuel, portanto, acidente aéreo, que, pronto, isto acaba chocando todo cidadão moçambicano, não porque se trata da pessoa do Rogério Manuel tal que tal, mas pela forma que isto ocorreu, e sabemos que é uma pessoa que contribuiu muito para este país a nível, portanto, da CTA e outros setores. E também, sem deixar de fazer referência a outras mortes que também ocorreram por acidente de aviação, portanto, estamos a ter um fim do ano um pouco preocupante. Eu penso que devia servir o alerta dos telespectadores. Indo à sua questão, eu dizer que é uma questão preocupante. É sumariamente detido por autoridades estrangeiras, são expedidos e têm um valor, portanto, naquele território, mas pode-se atribuir um valor internacional por via daquilo que são os tratados de extradição. Entretanto, estamos a falar também de relação de Estados, e a relação de Estados deve ser guiada por razões e princípios diplomáticos. E um dos princípios que deve informar a qualquer Estado, portanto, requisitante de um mandado de prisão ou emitente de um mandado de prisão, é exatamente o princípio da comunicabilidade e da cooperação. Porque nós temos, a nível, portanto, mundial, que é a cooperação judiciária em matéria penal, para combater alguns crimes que possam ser dados como crimes contra a humanidade, crimes que têm a ver com a proteção, portanto, dos bens jurídicos essenciais, terrorismo e alguns crimes estabelecidos, como branqueamento de capitais. Mas tudo isto não pode ser feito, portanto, de uma forma sumária e despachada, passa a expressão. O que está a dizer, Elísio, é que, de qualquer forma, as autoridades nacionais deviam ter sido comunicadas. Sempre deviam ter sido comunicadas. Aliás, é preciso ter em conta o seguinte, e este princípio é um princípio basilar, é o direito ao contraditório. Portanto, significa que alguém, para que se tenha um mandado de prisão, das duas uma, ou foi cometido o crime em flagrante delito, há indícios fortes de cometimento, mas esses indícios fortes, não deveria haver eventualmente uma mandado de prisão, poderia haver uma notificação ou aquilo que seria uma carta rogatória, não é, para que a pessoa fosse responder em juízo para um facto que não terá cometido ou terá cometido fora diplomaticamente. É uma atitude tanto quanto preocupante para o Estado moçambicano. Elísio, ouvimos o nosso jornalista aqui, Zé João, a dizer que Manuel Chang será ouvido amanhã por um tribunal da África do Sul. Do ponto de vista de procedimento... Eu penso que a lei sul-africana, apesar de ser, portanto, diversa, diferente da lei pátria, portanto, o nosso Código Penal, e Código do Processo Penal neste caso, mas os princípios são os mesmos. É exatamente aquilo que eu já vinha falando, que é o princípio do contraditório. Qualquer pessoa, para que seja mantida a sua detenção, é preciso que seja ouvida por um juiz, portanto, de instrução criminal. Não pode haver, portanto, uma extradição sumária sem que haja esta audição. Mas esta audição não deve ser apenas para mera confirmação do conteúdo do mandado. É uma audição que deve servir de base para todo o processado. Mas como é que alguém se vai defender quando não terá sido eventualmente notificado da acusação? Porque há um princípio, o nosso Código Penal rege pelo princípio do acusatório, portanto, misto, que tem que ver com aquilo que são os direitos fundamentais do réu ou do arguido, e depois também o princípio da investigação, que de facto há uma necessidade das autoridades investigarem. Mas não pode haver uma espécie de um princípio do inquisitório, que é aquilo que aconteceu eventualmente na Idade Média, em que as pessoas eram acusadas sem sequer saber qual era a acusação e muitas vezes condenadas e até apenas... Mas esse é o modus operandi dos Estados Unidos em muitos países, e ainda lá vamos chegar. O que eu queria perceber, até para que os telespectadores possam estar claros, há um processo em cima da mesa contra o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Ele tem de responder, amanhã estará em tribunal. O que acontece a seguir? Quais são os passos jurídicos subsequentes até o fim deste processo?
de ocorrer em duas situações. Havendo uma condenação transitada em julgado sobre um crime cometido, mesmo que tenha sido condenado à revelia, ou a extradição para cumprimento da pena. É a extradição para investigação. Porque o que está a aparecer, por aquilo que foi dado a conhecer ao público, é que se está a extraditar para se investigar um possível cometimento de 3 crimes, falo de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e branqueamento de capitais. Em relação a esses crimes, permitam-me dizer o seguinte, que na extradição, os princípios, as regras gerais de extradição e portanto, coadjuvados com as nossas regras de extradição, indicam que a extradição só pode ocorrer para os casos em que os crimes são puníveis nos 2 países de cometimento, tanto da nacionalidade como no país interessado. Ora, não é um crime que se compadece com a fraude eletrônica vista na perspectiva americana. Não temos nenhum crime de fraude de valores imobiliários. Teríamos um crime eventualmente parecido com este, o crime de burla de valores imobiliários, mas não tem muito que ver com a descrição feita por este crime. Logo, estes 2 crimes não seriam puníveis em Moçambique. O terceiro crime, que será o crime de branqueamento de capitais, que poderia eventualmente justificar uma extradição. Conhecimento geral que em Moçambique está a correr um processo que parece que o Dr. Manuel Chang é também citado neste processo, que isto é de domínio público, e que tem que deveria dar prevalência ao processo que está a correr no país do cometimento do crime e não necessariamente no novo processo que podem ter feito, portanto, seguir. Logo, no meu ponto de vista, não há qualquer fundamento para que essa extradição tenha que ser executada nos termos em que ela está sendo feita. Uma das questões que se levanta, Elisa, é a questão do princípio da territorialidade, no sentido de que deve-se aplicar a lei moçambicana, no caso, aos crimes cometidos em Moçambique, que parece não ser o caso. As notícias ainda não são detalhadas, mas nós temos acompanhado este modus operandi dos Estados Unidos. Já o caso do ex-presidente do Panamá, que foi detido nas mesmas circunstâncias, já o caso do chefe das Forças Armadas, também da Guiné-Bissau, que foi recolhido e foi julgado nos Estados Unidos. Quer dizer, há aqui um padrão que parece colocar de lado todas as questões legais dos países onde essas pessoas são encontradas, elas são capturadas e são julgadas. Quer dizer, do ponto de vista legal pode-se discutir, mas do ponto de vista do país como Estados Unidos, para resolver um determinado problema, este país o faz. Permitam-me só comentar a questão do princípio da territorialidade. Este princípio advém também daquilo que é o ius soli, não é? Aqui nós temos 2 princípios que devem estar em consonância. Portanto, não pode ser só vista a questão do crime ter sido praticado em Moçambique. É preciso também ser visto o fato de ter sido um crime eventualmente praticado por um moçambicano. E, sendo assim, a jurisdição moçambicana, ou os tribunais moçambicanos, ou o Estado moçambicano, basta que o mesmo crime também seja punido pela lei moçambicana. Ora, nós não podemos esquecer que existe, o nosso Código Penal rege-se pelo princípio, portanto, da subsidiariedade, que é um código subsidiário, não é, para ser mais claro, em relação àquilo que são as convenções internacionais. Portanto, primeiro devem prevalecer as convenções internacionais, só depois se aplica o Código Penal moçambicano em termos de aplicação da lei penal no espaço. Isto quer dizer o quê? Que vamos primeiro procurar os tratados de convenções em relação a Moçambique, África do Sul, Moçambique de extradição com os Estados Unidos. Entretanto, daí que deveria-se aplicar o Código Penal moçambicano porque se trata do nacional. E nos outros, se não grosseiro atropelo daquilo que são as normas penais vigentes em cada Estado. Porque nós não podemos estar a olhar para a globalização como algo absoluto. É preciso salvaguardar, há uma expressão que se diz que é, portanto, salvaguardar o princípio da soberania dos Estados. E a soberania dos Estados não só vai no seu território, mas também vai pelos seus nacionais. Logo, é uma obrigação de qualquer Estado, seja Estados Unidos ou qualquer outro Estado estrangeiro, ter cidadãos que exercem cargos em órgãos de soberania e que são representantes de um povo. Logo,
esta prisão pode estar não só a chamuscar, portanto, a pessoa do ex-ministro, mas também todo o povo moçambicano na qualidade de uma pessoa que representa o povo moçambicano na Assembleia da República. Então, penso que há aqui, de facto, algo preocupante que tem que ser discutido muito a fundo, e seria de bom tom também que os Estados Unidos oferecesse eventualmente uma cópia daquilo que é o processado que está a correr, portanto, nos Estados Unidos, para que eventualmente as autoridades moçambicanas também possam exercer a sua jurisdição sobre o mesmo cidadão. Muito bem. Manuel Chang é antigo ministro das Finanças durante 2 mandatos, anteriormente era vice-ministro, atualmente é deputado a nível da Assembleia da República e goza de imunidade. Neste caso em particular, não foi respeitada esta imunidade. Exato. É exatamente isto que tem que ter sido tomado em conta, porque a imunidade, ela, apesar de ser privatística em termos gerais do território em que ela é concedida, por via daquilo que são os acordos a nível, portanto, dos países, toda a legislação relativa à Convenção de Varsóvia e tudo aquilo que são as questões respeitantes à parte diplomática, devem ser necessariamente, portanto, dadas primazia. Porque senão estaríamos a desvalorizar tudo aquilo que é a legislação que protege a parte diplomática, os entes diplomáticos e todo aquilo que tem direito neste caso, portanto, a um tratamento diplomático, que neste caso um deputado não é exceção. Então, e principalmente daquilo que é o princípio da territorialidade e o princípio da justiça, perdão, porque se assim for, nós iremos pôr em causa todo e qualquer poder punitivo do Estado, alegando que, eventualmente, Moçambique também poderia fazer de nacionalidade americana ou então sul-africana, então vamos todos para serem julgados em Moçambique. Mas eu penso que as questões diplomáticas não são tratadas desta maneira. É preciso que haja, eventualmente, uma troca de informação, é preciso que os ministérios dos negócios estrangeiros ou responsáveis pela interação internacional devam estar a par de todas estas, portanto, gincanas, porque ninguém deve ser detido sem que tenha oportunidade de se pronunciar e de se defender. Há esta informação de que Manuel Chang pode ter sido solto, é uma informação ainda não confirmada. Ele vai a tribunal amanhã, o Tribunal Sul-Africano, eventualmente para fazer o contraditório. Qual é a possibilidade real de uma soltura de Manuel Chang nas atuais circunstâncias? Exato. Portanto, consultando um pouco aquilo que é o tratado portanto, de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos, que o primeiro foi assinado em 47, o segundo em 67 e o último foi há pouco tempo, em 99, e que entrou em vigor em 2000. Esse tratado, porque o tribunal, portanto, que é requisitado, não é, militares, não só para verificar a validade daquele documento, mas também para aferir a necessidade de extradição. Porque a extradição tem regras. Eventualmente, uma das regras é que o crime seja punido com uma prisão superior a 1 ano, dentro daquele tratado entre os Estados Unidos e a África do Sul. Bom, penso que esta questão não é preocupante, porque, de facto, dos crimes que estão aqui a rolar, é que tem que se olhar para a legislação sul-africana e olhar para gravemente o crime. Eventualmente, se o mesmo crime fosse julgado em Moçambique, a pena máxima em Moçambique, até agora com o novo Código Penal de 2014, é de 40 anos. E com o projeto de Código Penal, parece nos cálculos que se têm feito, portanto, pela imprensa, pelos mídias, e isto, de facto, é preocupante, porque a lei da extradição proíbe a extradição pena que lhe caberia, eventualmente, no país requisitado. Logo, neste caso, para o presidente do Sudão, havia um pedido formal ao Tribunal Penal Internacional e até uma ordem, mas mesmo assim, politicamente, participou numa conferência na África do Sul, 3 dias, chegou ao fim e saiu. Tivemos o caso também da Grace Mugabe, na altura a primeira-dama do Zimbábue, permitiu que ela saísse do país. Neste caso, pode haver também esse espaço de... Exato. Nós aqui temos, Boaventura, temos 3 países em questão.
Temos Moçambique, pelo princípio do ius sanguíneo, temos a África do Sul, que é o país de trânsito, que, portanto, requisitado, e temos os Estados Unidos, que é o país requisitante, que é o país interessado na extradição. Ora, a legislação americana, a legislação criminal americana, tem alguns aspectos interessantes. Um aspecto interessante, mas no meu ponto de vista pela negativa, é que existe aquilo que no direito penal se designa por cumulação material das penas. Significa que todo e qualquer crime, quando cometido e confirmado, as penas são somadas uma a uma. É por isso que nos está a dar aqui 40 e tal anos de prisão possíveis. E não se sabe eventualmente se existirão outras mais acusações menos graves, porque aquelas que devem constar eventualmente nos mandados de prisão são aquelas que têm relevância para efeitos de extradição. Entretanto, a parte positiva da legislação americana, que é a parte processual, é que há uma, portanto, flexibilidade naquilo que é a negociação da própria pena, princípio absoluto. Enquanto que na lei americana existe o princípio da oportunidade. Significa que pode eventualmente cumprir uma pena de 1 ano ou até não cumprir pena nenhuma, se eventualmente cumprir com algum. E nas circunstâncias em que estamos aqui a rolar, penso que esta solução da negociação diplomática é a solução muito mais, portanto, viável. É de todo o interesse de Moçambique ver que esta questão seja resolvida o mais rápido possível e de forma americana, pelo menos para o crime de branqueamento de capitais. Para os outros crimes, eventualmente, ainda existe um vazio e também discute-se, acima de tudo, apesar de não está muito claro, eventualmente, como é que os crimes vão ter sido. O mais importante disto é que a nossa lei abraça aquilo que é o princípio da pluralidade da competência, que, mesmo legalmente como diplomaticamente, este assunto pode ser eventualmente e deverá ser resolvido sem criar graves consequências para... Já fazendo um primeiro momento da extradição, das questões diplomáticas, de onde é que vai haver o julgamento, mas há o conteúdo, que é a acusação, fraude, lavagem de dinheiro, e segundo as informações que circulam, quase não são citados, que somando os valores que estão na conta destas pessoas, seria super relativamente à acusação. A questão da fraude, que é aqui colocada, e a questão da lavagem de dinheiro. Exato. Por acaso, é daquelas questões não muito fáceis de comentar quando nós não temos, mas o que se pode dizer é que qualquer que seja a legislação moçambicana tem competência para julgar. É verdade que nós podemos ter alguns constrangimentos técnicos, mas penso que a Procuradoria-Geral da República, no exemplo do processo Ematum, MAM e Proíndico, já pediu cooperação internacional, pediu a cooperação, penso que no próprio Estados Unidos e em outros países, e eventualmente também temos uma grande para estes crimes, os chamados crimes de colarinho branco, e logo isto quer dizer que, tendo esses elementos todos, haveria muito mais facilidade de se investigar e também de tecer alguns comentários muito mais sólidos para aquilo que é o esclarecimento do público. Muito obrigado, Elísio de Sousa. Caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui, num dia em que estivemos a discutir a detenção do ex-ministro das Finanças e deputado na Assembleia da República pela bancada da Frelimo, Manuel Chang, que foi detido ontem na África do Sul. Este espaço de comentário termina por aqui. Este será um assunto que naturalmente vai continuar a ter o seu segmento nos próximos noticiários. Muito obrigado e um bom ano de 2019.